Olá, gente. Bom dia. Capital, o povo trabalhador, mais uma vez, mais um de nossos encontros. Hoje é sábado, 15 de agosto, uma semana difícil, né? Agressões ou ameaças que vêm do norte, como se dizia na série famosa da década passada, The Winter is Coming. Atrapalhadas no Congresso, cortes na saúde para dar subsídios questionáveis para determinados setores da economia brasileira, declarações desastrosas de ministro, enfim, uma semana triste, uma semana que me incomodou bastante. E também uma declaração de uma parlamentar, a deputada Tabata Amaral, que num programa em Pernambuco acusou o candidato também a deputado federal Jones Manoel de apoiar o Hamas que estupra mulheres. Isso me incomodou bastante, porque tem um grau de desinformação enorme nisso aí, começando pela própria afirmação dela que é falsa. O candidato Jones Manoel não disse isso. Eu assisti, inclusive, o debate que ela cita o debate que ela cita que ele teria dito isso, um debate bastante indigesto, um cara da extrema-direita, um sujeito horroroso. Eu não sei como é que o Jones aguentou, mas ele aguentou até o final, e ele disse que apoiava a luta de resistência do Hamas. Ele não falou em estupro, não tem nada disso. E o que é mais preocupante, né? Essa congressista, essa deputada, ela apresentou um projeto de lei classificando o antissemitismo como crime. O que para mim é uma redundância, que antissemitismo é racismo. E nós já temos uma lei antirracismo. Então, assim, será que isso é para reforçar, de fato, uma preocupação com o antissemitismo? Ou será que é a influência do lobby sionista? Eu fico aqui me perguntando. Mas não sei, eu acho que a gente tem que dar o benefício da dúvida e sempre procurar a boa-fé das pessoas, não a má-fé. Mas, de qualquer maneira, essa é a situação. E ela toca num assunto, e eu já disse isso aqui no canal, que para mim é crucial do nosso século. A questão palestina, a luta palestina, a resistência palestina, definirá nas próximas décadas todas as lutas de resistência dos povos no mundo inteiro. Eu não tenho dúvida disso, nenhuma dúvida. Eu tenho uma expectativa, é mais do que uma esperança, de que apesar de todo o sofrimento que os palestinos estão passando neste momento, eles serão vencedores. Essa é a minha expectativa. E os sionistas serão derrotados. Mas vamos, antes de discutir, de falar sobre isso, definir alguns conceitos, e acreditem em mim, eu vou provar. Conceitos mudam a realidade. O termo antissemitismo, ele é usado de uma forma muito imprecisa. Ele nasceu no século XIX, na Europa, para substituir o velho conceito do Judenhass, ou ódio aos judeus, que, como provou Karl Marx, quando escreveu A Questão Judaica, estava enraizado há séculos e nascia de questões materiais concretas de um povo que era comerciante e financista desde o início, o gato se pronunciando, era financista e comerciante desde os primórdios, em oposição aos latifundiários feudais e à igreja. Então se tratava de uma questão material que eclode a partir do século XVI, numa ofensiva brutal contra os judeus mesmo, até chegar na Alemanha nazista.
Mas o termo semita não se refere apenas aos judeus. O grupo de povos semitas inclui os árabes. Se não me engano, incluíam também os filisteus, os cananeus, povos que já não existem mais, que tinham em comum uma raiz de linguagem. A gente pode observar isso facilmente quando compara o árabe com o hebraico, como eles são parecidos, pelo menos para mim, eles são bem parecidos. Assim, eles soam parecido, apesar de não entender nenhuma palavra do que está sendo dito. Mas eles têm uma origem de linguagem em comum. Então, ele é usado de forma imprecisa. O segundo ponto é que a premissa que embasa esse projeto de lei da deputada é de que o antissemitismo tem crescido no mundo inteiro. Bom, esses dados saíram de 3 instituições independentes, não governamentais. Todas elas, eu pesquisei, têm ligação direta ou indireta com organizações sionistas. E elas não fazem inquérito de nada, elas fazem um questionário com os judeus e perguntam se eles estão se sentindo oprimidos, se eles estão se sentindo discriminados. O crescimento foi observado logo depois do 7 de outubro de 2023. E aonde? Na França, na Inglaterra e nos Estados Unidos, justamente onde essas pesquisas foram feitas. Então, há uma possibilidade de que, na verdade, não se trata de antissemitismo, mas de antisionismo, que a gente vai conceituar aqui na frente. Ou uma consequência das ações de Israel sobre Gaza, sobre aquela matança indiscriminada em Gaza. Então, no mínimo, esses dados em que embasa o projeto de lei são suspeitos, são no mínimo suspeitos. No mínimo suspeitos. E para complementar essa conceituação, vamos só dizer o que é aceito de uma forma universal como o antissemitismo. Em primeiro lugar, a estereotipização do judeu, chamar o judeu de avarento, de aproveitador, enfim, tentando rebaixá-lo como ser humano de alguma forma. As teorias da conspiração de que os judeus querem dominar o mundo através do sistema financeiro e tal, como aconteceu no final do século XIX, com o famoso protocolo dos sábios de Sião. A ação violenta, direta contra os judeus, a agressão física, violenta, como acontecia nos pogroms da Rússia czarista, e em outros lugares da Europa também, e a discriminação institucional através de leis discriminatórias ao povo judeu. Bom, e nenhuma dessas 3 pesquisas, se vocês quiserem depois eu posso apresentar as fontes, é só escrever nos comentários, toca nesses 4 tópicos que são considerados fundamentais, são considerados universais. Trata-se mais de uma forma objetiva. Não houve agressão contra os judeus, pelo contrário, aqueles que protestaram contra Israel sofreram uma brutal repressão, nesses 3 países. Então, fica uma dúvida, fica questionável esse dado de que o antissemitismo está crescendo. Não, o que está crescendo, aparentemente, é o antisionismo. E o que vem a ser o antisionismo? O antisionismo é uma doutrina política e uma ideologia que nasce no final do século XIX,
a partir de um livro do jornalista austríaco judeu Theodor Herzl, chama o Estado Judaico, que propõe a criação de um Estado só para os judeus. O que, por si só, já é uma ideia racista. Você criar uma nação etnicamente, uma nação étnica, para uma etnia só, para um povo só, já é, no cerne, uma ideia racista. Uma ideia racista. E na justificativa, dentro do livro, dentro das ideias que ele expõe, o medo dele é que o povo judeu se dissipasse através da miscigenação. E ele usa a palavra miscigenação, que está intrinsecamente ligada ao racismo. Ou não? Tá. Então ele propunha uma unificação dos judeus na Europa através da criação de um Estado étnico judeu. E ele não determina o lugar. É verdade que ele não determina o lugar. Mas a ideia era essa. Herzl era altamente influenciado pelos ideais de supremacia germânica, o que aproximava a sua doutrina, a sua ideologia, o que aproximou, mais tarde, ao nazismo. E quem falou isso, não fui eu que falei isso, né? Foi, por exemplo, o judeu alemão exilado na Inglaterra, Kempeleter, um filósofo e escritor, e que dizia que o sionismo e hitlerismo, e o nazismo, ou hitlerismo, como ele chamou, eram irmãos. Hannah Arendt também chama a atenção para o caráter supremacista, racista e de apartheid, lá pelos idos de 1963, e é bom, ela já tinha feito a virada liberal dela, já tinha deixado de ser uma marxista, mas ela tem esse insight em 1963, durante o julgamento do Eichmann. Ela começa a entender o que se passa quando ela percebe que o que ocorria em Israel em relação aos palestinos era o que estava sendo julgado estava sendo julgado quando Eichmann estava lá nos tribunais israelenses. A mesma coisa acontecia em Israel, só que agora os judeus promoviam práticas de apartheid, de racismo e de genocídio contra os palestinos, isso em 1963. O sionismo, ele toma forma em 1998, na Conferência da Basileia, onde fica decidido que a Palestina será a casa dos judeus. E ali não tinha nenhuma partilha na negociação. Estava decidido que eles iam ocupar a Palestina. Era isso. Então, era um projeto colonialista, além de supremacista, além de racista. Torna-se um projeto colonialista que começa já nos primeiros anos de 1902, com as chamadas alias, ou aliás, que eram as migrações de judeus. Começaram com os judeus ucranianos. Eles sofriam bastante, os judeus ucranianos, nessa época, assim, principalmente com os pogroms. Isso acabou quando a União Soviética foi fundada, com a Revolução Russa. Acabou, tá? Então, eles chegam na Palestina, a princípio num processo de ocupação pacífica, com compra de terras
é fundada a Agência Nacional Judaica, o Fundo Nacional Judaico, enfim, tudo patrocinado por barões das finanças, judeus que aderem ao sionismo. Mas nem todos os judeus aderiram ao sionismo. Os judeus ortodoxos, eles eram contrários à doutrina sionista, por motivos religiosos, é verdade, mas eram contrários. Hoje eles são por motivos religiosos e motivos doutrinários, estão sendo presos. Os judeus ortodoxos estão sendo presos em Israel porque se opõem ao sionismo. É verdade isso. Mas enfim, sigamos. Então começa esse processo lento, pacífico, de forma passiva, até que por volta da meada da década de 20, um sionista de extrema-direita chamado Vladimir Jabotinsky chega à conclusão que existia uma defasagem demográfica muito grande a ser vencida e que eles só poderiam ocupar aquela terra através da força, pelas armas, palavras de Vladimir Jabotinsky. E eles executam isso daí. Jabotinsky é o pai das milícias da Haganah, do Irgun, e tem um papel importantíssimo nesse processo de colonização da Palestina. Em 1917, a Carta de Balfour, mais financiamento, chega a Segunda Guerra Mundial, os sionistas tentam negociações com Hitler para tirar os judeus da Alemanha, pagando um determinado tributo, não dá certo. Acontece o Holocausto, e aí a criação do Estado de Israel, aos olhos do mundo, se torna uma coisa irreversível. Algo que havia começado em 1917, durante o mandato britânico na Palestina, como uma promessa, tem que se tornar realidade. Numa sessão da ONU, no final de 1947, para lá de controvérsia, presidida pelo Oswaldo Aranha, com vários adiamentos. Os adiamentos eram para ter os votos suficientes para a criação do Estado. Cria-se o Estado de Israel e o Estado da Palestina. O Estado da Palestina é fragmentado, fica 47% do território. Israel com 51, quase 52%. O resultado disso é que, com o passar dos anos, Israel vai tomando cada vez mais terras, através de conflitos diários, e as Shaks já começa em 47, quando um sujeito ligado ao Irgun, chamado Menachem Begin, ele explode um hotel, o Hotel Rei Davi, em Jerusalém, e promove uma matança de 100 pessoas na aldeia de Deir Yassin. E no início de 48, na Nakba, ou tragédia, que na verdade os sionistas falam que foi uma consequência da Guerra Árabe-Israel, logo depois da fundação do Estado, mas nada, não foi nada disso. O historiador Ilan Pappé provou depois que as aldeias que eles iriam atacar e os palestinos que eles queriam expulsar já estavam mapeados há muito tempo, pelo menos um ano antes deles executarem as coisas. E assim Israel, para encurtar a coisa, vem se comportando na Cisjordânia e em Gaza, com colonos ocupando ilegalmente as terras dos palestinos, com bombardeios diários, com leis discriminatórias, leis de apartheid, por exemplo, dentro do Estado de Israel, os chamados árabes israelenses, que são, na verdade, os palestinos remanescentes daquele lugar, não têm os mesmos direitos que os judeus. E até entre os próprios judeus,
Os judeus brancos da Europa têm mais direitos, os chamados judeus askenazes, têm mais direitos que um judeu sefardita, muito mais direitos que um judeu etíope, que é negro. Então, trata-se de uma doutrina racista e que fundou um país racista, supremacista, de apartheid e genocida. Esse é um apanhado muito breve do sionismo, para não tornar a coisa muito longa, mas a gente passa pela Guerra de 66, a Guerra dos 6 Dias, o Yom Kippur, 73, as intifadas, em 87, depois em 2001, enfim, a criação da OLP, que é o primeiro grupo de resistência, até chegar a isso. Então, do que nós estamos falando quando vemos o número das pesquisas desses institutos que a deputada usou? Nós estamos vendo a expressão de antissemitismo ou de antisionismo? Fica uma dúvida séria aí, né? Não é uma dúvida qualquer. Um outro conceito, uma outra coisa que eu queria falar, citar, é sobre o Hamas. Vou tentar ser mais sucinto, mais breve possível. Hamas é o grupo de resistência islâmica na Palestina. E é também um acrônimo que significa em árabe entusiasmo. Ele, na verdade, é um braço da Irmandade Muçulmana Egípcia que se implantou há décadas na Palestina, que tinha como principal atuação assistência social e doutrinação religiosa, doutrinação islâmica. A partir de 1982, quando Israel invade o Egito, e aí mais catástrofes, né? Eles vão tomando um corpo político, vai se destacando dessa ação religiosa e de assistência social. Muito embora você não possa fazer uma separação completa, não. É uma fusão. Mas esse corpo político ele vai se organizando como resistência. Resistência à opressão de Israel, resistência ao colonialismo de Israel e resistência ao apartheid. Depois eles criam as Brigadas Al-Qassam. Al-Qassam era um líder da resistência palestina dos anos 30, que foi assassinado, inclusive. No caso foi pelos britânicos, mas morreu assassinado, é considerado um herói, e por isso as Brigadas Al-Qassam, para fazer uma resistência armada. Mas nunca deixou de fazer a articulação política. E, na verdade, quando o Hamas nasce, a partir de 82, tinha até uma certa simpatia de Israel, porque o Hamas não abrigava no seu seio grupos marxistas, como a OLP abrigava. Então ele queria fazer um processo de substituição da OLP pelo Hamas. Isso acaba acontecendo, mas de uma outra forma. Inclusive, antes de 85, grupos enviados mesmo do Hamas estiveram em Tel Aviv, conversando com os líderes sionistas. A conversa deu em nada, né? Claro. Mas eles estiveram lá. A partir de 85, quando a OLP expulsa do Líbano, eles percebem a fraqueza e a fragilidade e a necessidade de liderar a resistência palestina. E eles trabalham nesse sentido. Eles são oficialmente criados em 87, mas essa é a história da sua construção. A partir de 88, depois de um atentado cometido por um colono judeu em uma mesquita em Hebron, que matou centenas de pessoas, eles começam a fazer ataques suicidas. Sim, eles fizeram
ataques que podem ser considerados terroristas. No entanto, o Hamas não é considerado um grupo terrorista, tá? É um grupo político de resistência. E ele é totalmente respaldado pela Carta da ONU. A ONU tem uma resolução de 1973, acho que é a resolução 3033, que reconhece que na luta contra o racismo e contra o colonialismo, é legítimo o uso da força, da luta armada. Então, não há. A nossa diplomacia não reconhece o Hamas como grupo terrorista. O Hamas é um grupo que tem uma certa rigidez de hierarquia e seus braços, tanto o braço político quanto o braço militar, não se descola do braço religioso, viu? Eles formam um corpo só. No Hamas é extremamente religioso. O que torna essa história dos estupros, que a deputada citou, no mínimo pouco prováveis. No mínimo pouco prováveis. Mas isso assim, um apanhado sobre o Hamas. E, para finalizar, antes do 7 de outubro, quando o Hamas ataca Israel, promove aquele ataque, Gaza, que já estava sitiada por Ariel Sharon desde 2005, sofreu um bombardeio por semana, aleatório, matava civis. Isso é o que os sionistas fazem, eles mais fazem, matar civis. Então, e havia uma costura para fazer com que a Arábia Saudita reconhecesse Israel como um Estado legítimo, que seria uma tragédia para a questão palestina. Então eles atuaram no sentido de anular essa ação e conseguiram. Mas então, vamos falar sobre os supostos estupros, que, pulando já para essa parte, esses supostos estupros. Bom, no dia que ocorreu no dia 7 de outubro, no dia do ataque, vários foram os relatos de decapitação de bebês, estupros, assassinato de grávidas, enfim. Um jornal desmentiu todos esses relatos. Qual jornal? O Haaretz, o principal jornal de Israel, que é sionista. E chega à conclusão de que não podia se concluir que houve estupro, assassinato de bebê, nada disso. Houve um conflito, mortes aconteceram, houve uma rave num assentamento perto ali de Gaza, e parece que foi um fogo cruzado, lamentável. Houve a morte de uma grávida também, mas uma bala perdida. Mas houve muitas mortes de colonos que foram causadas pelos próprios sionistas, pelas próprias forças de defesa de Israel, as FDI, que aplicaram o chamado protocolo Hannibal. Eles preferiram matar os colonos a deixar que eles fossem sequestrados pelos Hamas. E existe um documentário muito interessante que chama 7 de outubro, que é produzido pela Al Jazeera, que mostra esses fatos. Inclusive mostra atos de violência injustificável por parte de palestinos contra colonos israelenses. Injustificáveis na nossa ótica, né? Porque vamos perguntar para um colono israelense o que ele acha de um palestino. Esses dias aí eu ouvi de um colono judeu, um colono sionista, que a vida de um judeu vale milhões de vidas palestinas. Então, se morrer um judeu, tem que matar milhões de palestinos. Foi isso que ele falou. Aí me perguntaram por quê? Porque isso está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia, não. Está escrito no Torá, enfim. Está nas Escrituras.
Então, assim, um clima de animosidade, mas aquelas agressões e tal eram desnecessárias, mas não foram cometidas pelo Hamas. Quando o Hamas abre a porta e ataca as guarnições das FDIs israelenses ali próximo ao muro de Gaza, a população de Gaza sai também para saquear os assentamentos, e nisso aí gerou também gerou atos de violência, que não precisariam ter acontecido, mas aconteceram, infelizmente. Em relação aos reféns, bom, quem assistiu, né, a libertação dos reféns viu eles saindo corados, bem diferente do que os presos palestinos, os presos nas masmorras israelenses, né? Os palestinos confinados nas masmorras são esqueléticos, estão iguaizinhos àqueles que estavam nos campos de concentração do Holocausto. Tem relato de estupro de homens por cachorros. Então tem tortura como cotidiano. E há um único relato de uma mulher israelense, e a gente tem que dar importância sempre à palavra da mulher, de um estupro por um membro do Hamas. Bom, aí fica como um caso isolado, né? E se esse desavisado do Hamas cometeu esse ato, ele está literalmente no sal. Pois nós precisamos entender, o Hamas não é um grupo terrorista. O Hamas é um grupo político, é uma brigada militar, mas ele é essencialmente um grupo religioso, hierárquico e rígido, que não aceita estupro de forma alguma. Então essa conversinha de que o Hamas estupra mulheres fica mais uma vez no meu dilema. Trata-se de desonestidade intelectual? Eu quero acreditar que não. Trata-se de desinformação? Pode ser, né? Pode ser. Mas aí é preocupante, né? Nós estamos falando de uma parlamentar, né? Estamos falando de uma parlamentar que ainda fez um projeto de lei. Chega a assustar um pouco, né? E para complementar o vídeo, só fazendo uma última ligação com o que eu disse, da importância da questão palestina e por que eu estou gravando esse vídeo e por que eu queria refutar a deputada, é porque o que nós estamos assistindo na Palestina simboliza, né, ou representa a nossa incapacidade de dar significado simbólico aos nossos sentimentos, como, por exemplo, solidariedade e empatia. A gente pega o celular e vê lá o relato: um soldado israelense jogou uma granada numa casa em que viviam 4 pessoas. Uma criança sai de lá eviscerada. Um drone atira na cabeça de um bebê no colo da mãe. Aqueles absurdos de colocar comida estragada, juntar palestinos e começar a atirar. E a gente olha e normaliza isso, a gente perdeu a capacidade de dar significado simbólico aos nossos sentimentos. O pior ainda, como diz o professor Vladimir Safat, Gaza é um laboratório de dessensibilização. A gente está sofrendo de um processo de dessensibilização em relação ao sofrimento do outro. Nós precisamos nos sensibilizar, nós precisamos nos revoltar, nos indignar. Precisamos ir para cima do sionismo.
e precisamos ir para cima dos sionistas. Então, se esse projeto de lei, se as ideias da deputada estiverem de alguma forma ligadas ao sionismo, nós precisamos ir para cima dessas ideias. Nós precisamos derrotar esse projeto de lei. Ele não é necessário. Ele equipara antissemitismo a antisionismo. Então, eu estou aqui falando do antisionismo, a lei passa, eu posso ser processado amanhã, quem sabe até preso. E eu não estou falando nada daquelas 4 características que eu citei ali, que definiam o antissemitismo. Não tinha nada disso, eu estou falando do projeto sionista e das suas consequências. Mas, enfim, eu quero crer que não é desonestidade intelectual, eu quero acreditar na boa índole da deputada. Então eu quero pedir, eu sei que minha capacidade de ser ouvida é baixa, né? Mas enfim, eu quero pedir que ela reveja, que ela retire esse projeto. Ele não é necessário, ele não faz sentido. E ele pode inibir a crítica ao sionismo, ele pode gerar uma censura. E é isso, gente. Uma exposição, desabafo, né? Voltaremos semana que vem, oxalá com um tema mais agradável, com menos peso emocional, e um excelente fim de semana para vocês, e até breve.